Bom, mudando de assunto, eu vou falar agora sobre o Supremo Tribunal Federal também, que foi meu primeiro assunto com a Camila, mas dessa vez com o colunista do portal Metrópolis, Mário Sabino. Sabino, já me escuta, pessoal? Oi, Sabino, boa tarde. Boa tarde, Nena. Como vai? Tudo bem, e com você? Tudo certo. Olha, estamos numa semana, sexta-feira passada, a gente viu o anúncio da saída antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso da Suprema Corte. Eu já tinha até cantado essa pedra aqui há algum tempo no contexto e disseram, não, ele não vai sair, ele é muito vaidoso, isso não vai acontecer. Pois aconteceu. O ministro, que fica até sábado, né, na Suprema Corte, deixa espaço agora para uma outra discussão, que é a discussão de quem vai sucedê-lo, quem vai sentar na cadeira do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, agora começa a correria para sucedê-lo, mas perdemos um ministro interessante, digamos assim, para a Suprema Corte. Sobre a sucessão do Barroso, parece evidente que o Lula vai colocar alguém que esteja muito alinhado com ele, para ser elegante, para não dizer um capacho. Embora tenha dito que não colocaria um amigo, coisa e tal, mas sim alguém capaz de interpretar a Constituição, de seguir a Constituição. Na verdade, esse discurso do Lula é para legitimar a escolha justamente de um amigo, de alguém alinhado com ele, possivelmente até um capacho. A saída do Barroso representa aí de um certo ponto de vista, é uma perda para o STF, porque o Barroso, em que pese em todas as suas contradições, é um sujeito com uma inquietação intelectual, né? Alguma inquietação intelectual, como eu disse hoje na minha coluna. Na verdade, há dois Barrosos, né? A gente pode dividir o tempo dele no STF em duas partes. O primeiro Barroso é o Barroso que se alinhou à Lava Jato, foi um defensor da Lava Jato, alguém que viu na Lava Jato uma chance de mudar os destinos do país em relação aos seus poderosos. Era um ministro que se contrapôs frontalmente a quem, dentro do STF, atacava a Lava Jato, ou mudou de posição em relação à Lava Jato. Nós tivemos aquele episódio bastante exemplar, né, do que estava acontecendo no interior do STF, quando ele se contrapôs ao Gilmar Mendes, com palavras bastante duras. E esse é o primeiro Barroso. O segundo Barroso é o Barroso que, vamos dizer assim, representou o homem e a sua circunstância. O Barroso do STF, que, diante dos ataques do Bolsonaro e dos bolsonaristas, se recompôs, né? Adotou um espírito de corpo e, dentro dessa realidade, optou por passar por cima da Constituição Federal e se colocar como o arauto da democracia, como um grande defensor da democracia, e é o que nós estamos assistindo agora, né? Quer dizer, é o final desta novela, né? Esperemos que seja o final, pelo menos, né? Com a condenação dessa gente toda que supostamente tramou um golpe de Estado. Eu prefiro o Barroso da primeira fase, obviamente. Era um Barroso menos propenso a recair na sua formação de homem de esquerda. Não que ele jamais tenha renunciado a isso e tudo mais, mas
mas um pouco mais realista em relação ao que vai pelo Brasil, né? Não que ele tenha perdido o senso de realidade, não se trata disso, mas ele ficou mais ideológico na sua segunda fase, muito em função também desse espírito de corpo, né, do STF em relação à direita brasileira. O Barroso é um sujeito, eu disse, com inquietação intelectual. Ele escreveu um livro que aborda vários assuntos, que é o Sem Data Vênia. Eu nunca tive uma relação pessoal com o Barroso, mas tive, como jornalista, encontros bastante cordiais com ele, troquei mensagens também bastante gentis. Eu sempre pude criticá-lo sem medo de ser ameaçado, que não aconteceu em relação a outros ministros. Algumas ameaças veladas, no particular, outras ameaças bastante públicas. Mas o ministro Barroso sempre se comportou muito bem em relação às críticas que lhe foram feitas, pelo menos da minha parte. Ele vai para Paris como professor visitante da Sorbonne. Acredito eu que terá um posto na Faculdade de Direito da Sorbonne, que é uma das mais antigas do mundo. E eu espero que a temporada parisiense, e conhecendo um pouco, muito pouco, mas talvez o suficiente para fazer essa afirmação, a personalidade do Barroso, eu acho que ele aproveitará esse momento de retiro intelectual para fazer um balanço sobre a sua atuação no Supremo. E eu teria muita curiosidade pessoal, de, se for feito esse balanço, e uma vez feito esse balanço, saber quais foram as conclusões a que ele chegou, né, sobre a sua atuação, talvez até com reconhecimento de alguns equívocos que ele cometeu. Agora, Sabino, você não acha estranho uma saída assim? É claro que não é repentina, ele já vinha falando sobre isso, chegou a falar sobre isso 2 anos atrás, mas não é comum que o ministro do Supremo Tribunal Federal se aposente antes do tempo. Eles costumam ficar até o momento ali da aposentadoria, quando a idade já não permite mais ficar no Supremo Tribunal Federal. Você não achou isso incomum, no mínimo? Olha, Neila, não é tão estranho assim, não, viu? Você teve, por exemplo, aqui, de cabeça eu cito 2 ministros que se retiraram antes da idade de aposentadoria. Um é o Nelson Jobim, que foi ministro do STF e depois até se tornou ministro do governo Lula, né, ministro da Defesa do governo Lula, e teve uma carreira política aí bastante evidente. O outro é o Joaquim Barbosa, que saiu também do STF depois de ter sido presidente do tribunal, assim como o Barroso. Eu acho até que o Barroso sai do STF em função muito da sua inquietação intelectual, não só por achar que já cumpriu o seu papel, e também por algum desgosto que ele possa ter passado. E eu não estou falando aqui de lei Magnitsky ou de ter perdido o visto americano em função da sua briga com o bolsonarismo, nada disso. Eu me lembro, eu acho que eu disse aqui neste programa, que em algum momento ele pensou em sair até em função da atitude do STF em relação à Lava Jato. Quando o ataque à Lava Jato começou, o desmoronamento da Lava Jato, com a cumplicidade do STF, eu diria até mais que cumplicidade, o protagonismo do STF, eu soube que ele pensou em um determinado dia lá em pegar um avião e voltar para o Rio de Janeiro. Então eu acho que houve uma série de fatores, alguns presentes, alguns com um certo anacronismo,
que contribuíram para que o Barroso chegasse a essa decisão. Do ponto de vista político, eu entendo que haja uma certa desconfiança, porque, afinal de contas, ao sair, ele dá oportunidade ao Lula, no seu último ano de mandato, né, de fazer mais um ministro do STF. Do ponto de vista, digamos assim, político, talvez não tenha sido a melhor decisão, né? Porque talvez ele pudesse, mas aí, claro, vai de cada pessoa, você não pode julgar aí as conveniências pessoais de cada um, mas do ponto de vista político, talvez fosse o mais adequado, fosse ele ter esperado, né, mais um ano até que um novo presidente da República, se o Lula não for reeleito, né, pudesse escolher indicar, né, um ministro para o tribunal. Mas, enfim, foi uma atuação bastante exuberante, né, a do ministro Barroso, bastante interessante também, porque teve essa atuação um pouco contraditória, né, mas que talvez possa ser entendido sob a luz do contexto ideológico, político-ideológico brasileiro. E como eu disse, eu tendo a crer que ele, nessa sua nova fase, fará um balanço sobre a sua atuação e, quem sabe, até esse balanço possa servir para que ele escreva um novo livro, né? Um novo livro até com memórias desse tempo. É o que se espera sempre de alguém com alguma inquietação intelectual, né? Que deixe um registro, né? Para que esse registro possa ser estudado e possa servir até como uma sinalização para quem vem depois. O ministro tinha criado até uma coluna, vamos dizer assim, uma coluna semanal no Twitter, Sabino. Você se lembra que ele postava toda sexta-feira indicação de um livro e de uma música. E o ministro se mostrou aí no final do seu mandato, mas ao final do seu trabalho aí no Supremo Tribunal Federal, se mostrou mais aberto à música, participando aí de festas e aproveitando a vida e cantando. Então, se mostrando aberto a viver outro momento da vida dele. No caso do Twitter, em muitos momentos as indicações do ministro serviram para alfinetar, né? Como uma espécie, esse verbo que os jornalistas adoram. Os jornalistas gostam tanto de usar, né, alfinetar. Eu nem sei se ainda existem alfinetes para que haja alfinetado, né? Mas para cutucar, para alfinetar, né? Ele usou muito essas indicações ali no Twitter para isso. Agora, quanto ao resto, assim, ele gostar de cantar, gostar de samba, enfim, ele é um carioca, né? É o ministro Luiz Roberto Barroso, é um carioca. Ele teve, assim, veja, ele recentemente pediu desculpas não pediu desculpas, mas reconheceu o erro de ter dito aquela frase infeliz, nós derrotamos o bolsonarismo, né? É até curioso porque em algum momento, um dos nossos encontros, eu acho que não estou cometendo nenhuma indiscrição indevida, ele sem que eu pedisse, ele tentou me explicar, né, por que havia dito aquela frase naquele momento e não, enfim, embora não me devesse nenhuma explicação, né, e eu não tenha respondido nada, né, a respeito da sua justificativa. Ele, enfim, é uma personalidade que de vez em quando mostrou ter essa, digamos assim, essas explosões, né? Como também no caso da Nova York, o tal do Perdeu Mané.
Mas ele nunca, apesar disso, ele sempre depois entendeu que talvez não devesse ter dito o que disse, ter tido a reação que disse e tudo mais. Ninguém está livre, né, Neila, de ter Ah, reações não mesmo. extemporâneas, né? Eu prefiro o Barroso pedindo desculpas e reconhecendo o erro do que outros ministros que fazem coisa muito pior, né? E, no entanto, insistem no erro como se fosse um acerto. E os bolsonaristas têm muita raiva do Barroso, em função da sua atuação, digamos assim, na sua segunda fase. É compreensível, né? Embora certos ataques não possam ocorrer dentro do plano da civilidade, mas é preciso lembrar também que os que hoje estão alinhados com o ministro, na primeira fase do ministro, lhe eram inimigos, né? E foram responsáveis também por muitas campanhas de difamação na internet, nas redes sociais. Enfim, de uma maneira muito baixa, de uma maneira muito vil. É o que temos, né, Neila? É isso aí. Agora, enfim, o substituto do Barroso, como eu disse na minha coluna, certamente não terá a mesma inquietação intelectual do ministro que sai, e certamente será mais fiel e obediente, né, a quem o indicou. Ah, não tem a menor dúvida, até porque o presidente Lula vem fazendo isso durante todo esse governo Lula 3, né? As indicações ministeriais, elas são baseadas em confiança. Então, notório saber jurídico, mais confiança. Eu acho até assim, eu acho curioso que haja tão poucos, aliás, talvez hoje só há um juiz, né, de carreira no STF, me parece, que é o Fux. Ministro Fux. Veja, tudo bem, quer dizer, para você ser ministro do STF, você não precisa ter sido juiz, você pode ter seguido uma carreira no Ministério Público, como boa parte dos ministros fez, você pode ter sido um advogado brilhante, como é o caso do Barroso, né? Mas eu estimo que seria interessante que o tal do notório saber jurídico, que é condição necessária para que um ministro, ou pelo menos deveria ser, né, necessária para que um ministro pudesse ser indicado e aprovado pelo Senado, que esse notável saber jurídico fosse submetido a uma prova, né? A uma prova específica, né? E talvez essa prova pudesse ser uma prova que aplicável em concursos para juízes. Né? Eu não acho que isso seria uma humilhação, nem olha aqui eu tentando ficar no meio outra vez. Eu não acho que isso seria uma humilhação para ninguém, né? Mas dirimiria dúvidas, né, a respeito da competência do ministro, do indicado para o cargo, do seu real saber jurídico, né, uma prova do seu real saber jurídico e da a sua adequação ao papel de juiz. Porque no final das contas eles têm essa denominação de ministro, mas eles são juízes. Mas eles são juízes, então em resumo, você não precisa ter sido juiz, mas você precisa demonstrar que pode ser um juiz, né? Acho eu. Isso olha, como qualquer outra profissão do planeta, né? Você tem que, no mínimo, demonstrar que você é capaz para fazer aquilo. Exato, quer dizer, não acho que isso, volto a dizer, não acho que isso seja humilhante, não acho que isso seja indevido, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso tudo aqui, essas possibilidades, elas ficam só no plano da especulação jornalística, qualquer coisa que eu valha. A prova hoje é a sabatina no Senado. Então, a prova para ser ministro no STF é a sabatina no Senado, então, que é sempre muito simples e muito fácil. Não sabe,
E quem sabatina não tem saber jurídico em geral, né? São poucos os que têm saber jurídico. Poucos. Então é um pouco estranho uma sabatina, é uma sabatina É. política, não é uma sabatina política e passou a ser também ideológica, né? Desde a ascensão da direita brasileira, assim, de uma maneira mais desabrida. Mas tudo bem, eu acho que é isso mesmo, tem que existir também a sabatina político-ideológica, mas não é uma sabatina que demonstre o saber jurídico de ninguém, Não. né? Tanto é que, sinceramente, temos um ministro do STF que não passou em 2 concursos para juiz de primeira instância. Eu acho até que ele, no decorrer dos anos, pode ter adquirido saber jurídico, tudo mais, né? Mas ninguém é obrigado a ficar estacionado na juventude, né? Nos saberes da juventude, ou da falta de saberes da juventude. Mas é estranho que você tenha ministro da STF que não tenha passado em concurso para juiz, ocupando o cargo de juiz máximo, Até porque né, julgar da vai nação. muito além do que saber sobre o direito, né? Vai muito além do que saber sobre lei. Quer dizer, presume-se que um juiz tenha equilíbrio, que tenha imparcialidade, alguma frieza no trato das paixões humanas. Nem todos os juízes são assim, né? Aliás, na minha experiência como cidadão com juízes, são bem poucos aqueles que estariam mais próximos né, do que seria um juiz ideal, Também não né? tive Mas boas também experiências, não. é, pois é, mas também sabe, o que é o que existe no Brasil, né? Nem todo jornalista também está próximo de ser um bom jornalista e em qualquer profissão. Os juízes brasileiros são, sobretudo, brasileiros, né? Assim como os jornalistas brasileiros são, sobretudo, brasileiros, os advogados, os engenheiros, os médicos, com toda a carga, digamos assim, que o brasileiro, né, implica. Mas vamos ver, né? Vamos ver agora. Quer dizer, não acho que haja muito mistério nessa escolha aí Não. do indicado pelo Lula. Deve ser o atual advogado-geral da União, assim como aconteceu também com o Dias Toffoli. Então, Vamos aguardar o não acho Bessias aí na que... cadeira de ministro. Deve ser o senhor Messias, né? Imagina-se, né? Não, deveria ser, né, Nila? Assim, do ponto de vista institucional, devia ser uma mulher, né? Não que as mulheres sejam necessariamente juízes melhores. Não se trata aqui, não é um julgamento de qualidade, mas se trata, sim, de Sim, sim, representatividade, sim. né? Um país com uma população que é majoritariamente feminina, né? Que é o que parece ser, segundo o censo, é inacreditável que você tenha apenas uma juíza entre 11. Né? O que é? Isso é um completo absurdo. Porque não representa a composição da população brasileira, né? E é preciso que haja essa representatividade. Eu não Pro tenho a presidente menor Lula, pro dúvida. presidente Lula hoje a representatividade ela vale menos do que a confiança que ele vai ganhar lá dentro do Supremo É, Tribunal Federal, né? O jogo para ele é mais é pesado. do que a É. conveniência, né? Eu vejo, o STF tinha 2 juízas, né, ao mesmo tempo, e aí quando a Rosa Weber se aposenta, sobra apenas a Carmen Lúcia, né? E eu volto a dizer aqui, não se trata de qualidade de voto, qualidade de juiz, até porque eu, como cidadão e jornalista, sou muito crítico à atuação da Carmen Lúcia. Mas é indubitável que uma mulher
representa uma parcela muito significativa e majoritária da população brasileira, né? Quer dizer, e é preciso, assim, que haja mais do que uma representante do sexo feminino na composição do STF. É completamente, sabe, chega a ser até estranho, né? Visualmente estranho, né? Você tem a foto oficial dos integrantes do Supremo Tribunal Federal e você tem apenas uma mulher, né? Assim como também, Neila, e eu não vejo, não acho que aqui, eu não sou necessariamente um defensor de cotas, assim como também não há um negro no STF, né? Houve o Joaquim Barbosa, o que nós temos são brancos em alguns casos, brancos brasileiros, Sim, né? Que sim. não são brancos na avaliação, sei lá, americana ou europeia, mas não são negros, Sim. né? E isso configura também uma falta de representatividade, assim como também a quantidade de ricos no STF é extraordinária. Eu diria que hoje a classe média está muito mal representada no STF. Não existe. Mas, enfim, isso é outra conversa. É que os julgamentos, em geral, e até de uma maneira muitas vezes inconsciente, eles refletem condições de classe, Claro. condições de gênero, condições de etnia, né? Isso existe. E é por isso que é importante que haja representatividade no STF, assim como em outras instituições. Então, é estranho que um STF tão homogêneo do ponto de vista étnico, social, possa fazer a defesa de alguma diversidade, com perdão da má palavra. Concordo em gênero, número e grau. Espero que algum dos assessores do presidente Lula estejam nos assistindo. Ainda há tempo. E há mulheres muito interessantes e competentes aí para serem indicadas. Sabino, te agradeço muito. Obrigada pela análise. Obrigada mesmo. A gente continua acompanhando. Vamos ver em quanto tempo o presidente Lula faz essa nova indicação, porque ainda tem sabatina. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau.